Capítulo 1 Síria. Depois daquela noite fria de outono, tudo mudou para sempre na vida de Amal. Naquela noite, choveram bombas. Amal acordou com um estrondo alto e pensou que era um trovão. Amal, onde você está? Seu avô gritou. Aqui, Jedi! É como se diz avô em árabe. Debaixo da minha cama. Os bombardeios vinham acontecendo já havia um tempo, mas não tão fortes e nem tão perto. O avô também entrou embaixo da cama e ele e Amal ficaram escondidos ali durante toda aquela terrível noite, enquanto as paredes da casa tremiam. São como as tempestades de inverno, Amal. Daqui a pouco passa, explicou o avô, depois de se ajeitar e abraçar a menina. Segurando a mão dela, ele até esboçou um sorriso. Amal se sentia segura na presença do avô, sempre. Durante as tais tempestades de inverno da sua infância, quando as chuvas fortes não a deixavam dormir, o avô contava histórias para ela. O jeito dele de falar, tranquilo e cheio de confiança, a acalmava. Uma história bem longa, Jedi, ela pedia, e bonita, com heróis e um mar. Nessas noites de tempestade, antes da guerra, o avô pegava um livro na estante da sala e lia para Amal. Sua voz era rouca e forte, e as histórias eram tão extraordinárias que Amal logo se esquecia dos trovões e dos raios que caíam do lado de fora. Os seus contos preferidos eram os de Simba, um corajoso marujo que tinha vivido em Bagdá, no Iraque, séculos atrás. Simba fez 7 grandes viagens pelo mundo, enfrentando monstros e tempestades de areia e conhecendo povos que falavam línguas estranhas. Amal fechava os olhos e ficava imaginando as histórias até cair no sono. O Simba, na imaginação de Amal, tinha a cara de seu avô quando jovem. Aquele homem alto, bonito e corajoso, de bigode preto que ela viu nas fotografias da juventude dele. O avô também tinha sido marujo e o mar e os livros eram suas grandes paixões. O avô era um homem sério, de poucos sorrisos, mas um enorme coração. Ele criou a Amal desde que ela era um bebê. Quando os pais dela morreram, na guerra do Iraque, o avô fugiu com a pequena órfã e eles foram viver em um vilarejo na Síria. O berço de grandes civilizações, de antigos idiomas e de milenares culturas. Um lugar mais antigo do que o tempo. Era assim que o avô descrevia a Síria. Foi ensinando a Amal a ler e escrever que ele explicou à garota sobre esses povos antigos. Os assírios, os persas e os fenícios. Ela nunca foi a uma escola, pois a mais próxima ficava a 2 horas de caminhada. Mas teve no avô um grande professor. Um dia ele disse: "É nos livros que está o segredo da vida, Amal. Cada coisa no mundo só existe porque é representada por uma palavra, um nome. E são as palavras que fazem o homem eterno, porque elas vivem para sempre." Na tal noite em que choveu bombas, no entanto, o avô não pegou nenhum livro. Ele já havia trocado a maior parte deles por comida e outros itens básicos. Ele vinha fazendo o que podia, porque com o acirramento da guerra precisou fechar as portas da sua venda de frutas. Não tinha mais como ganhar o sustento deles, e a situação era cada vez mais difícil.
Amal, você não pode mais ficar aqui. É muito perigoso. Você precisa partir. E logo. Partir? Amal não podia acreditar no que estava escutando. Era o dia seguinte à grande chuva de bombas e o avô chegou com esse anúncio, de supetão. Partir? Mas para onde vamos? Quis saber Amal. Você vai sozinha, minha neta. Eu estou muito velho, não posso lhe acompanhar. Mas você tem que partir para viver. Seu nome significa esperança, minha neta. Veja só. Você vai, por mim e por seus pais. Você vai descobrir o mundo, como Simba. Vai ser a viagem mais importante da sua vida. O que ele dizia soava absurdo. Como eles poderiam se separar? Como ele poderia sugerir que ela fosse embora sem ele? Amal não conseguia dizer uma só palavra. O coração dela batia tão rápido. A ideia só não lhe parecia mais impensável porque havia alguns meses as pessoas tinham começado a ir embora da Síria por conta da guerra. Famílias inteiras, às vezes. Ou apenas mulheres com seus filhos. Em muitos casos, crianças e adolescentes sozinhos. Isso aconteceria com ela também? Fazia 12 anos que Amal vivia naquele vilarejo. Durante o inverno, nevava e chovia muito. Já o verão era seco e muito quente. Mas era a primavera que Amal mais gostava, por causa do cheiro de pão e de jasmim que havia pelas ruas naquela época do ano. Era quando ela aproveitava para guardar jasmins em uma caixinha de madeira, seu maior tesouro. Aquela era sua casa. Como ir embora? Amal sentiu uma lágrima escorrendo pela bochecha. Mas eu não quero ir sem você, Jedi, ela disse. O avô abraçou Amal bem forte e, sem chorar, falou com toda a certeza do mundo. Eu vou estar sempre com você, minha neta, não se preocupe. Quando precisar de alguma coisa, pense em mim. Também estarei pensando em você. Mas o mais importante é se lembrar do que disse Rumi, o maior poeta persa. Tudo o que há no universo está dentro de cada um de nós. É isso. Pergunte e ouça a si mesma sempre, Amal. Você encontrará a resposta. O avô dizia tudo isso olhando-a nos olhos. Ah, leve isso com você, continuou o avô, entregando à menina um objeto amarelo e branco com a superfície ondulada que Amal pensou ser um tipo de pedra. Aquele objeto estranho deveria ser seu amuleto durante a jornada. Amal segurou bem forte o presente que o avô tinha acabado de lhe dar. Entendeu, então, que não lhe restava escolha. Amal não compreendia a guerra. O avô explicou para ela que, além desta, havia tantas outras pelo mundo e que sempre causavam muito sofrimento. Por que as pessoas faziam isso uma com as outras? É mesmo muito difícil de entender, Amal. É uma questão sem resposta fácil. Acho que as guerras existem, por um lado, porque há pessoas que não conseguem chegar a um acordo. Mas, principalmente, porque, por outro lado, elas podem ser vantajosas para alguns grupos poderosos, sabe? Disse o avô, com uma desesperança que doeu em Amal. Mas vamos ter que continuar essa importante conversa em outro momento, porque agora precisamos arrumar a sua mochila. Continuou ele, enquanto se levantava, embora a neta ainda tivesse tantas perguntas para fazer. O que aconteceria a seguir era: Amal iria embora de carro com um amigo do avô que estava de partida para o país vizinho, a Turquia. Só de cruzar a fronteira, Amal já estaria correndo menos perigo, o avô acreditava. Não era o modo ideal de se fazer aquela viagem, de carona e sozinha. Mas o avô não tinha dinheiro para tirar a neta do país de outra maneira.
Da Turquia, ela precisaria pegar um barco para a Grécia e, em seguida, outro barco para a Itália. Lá, finalmente, ela encontraria o seu tio Malik, o irmão do pai de Amal, que morava na Sicília havia muitos anos. Repita comigo esse endereço, Amal. É importante que você decore o nome do lugar onde vive seu tio Malik. Enviei uma carta a ele contando da sua ida para lá. Ele estará esperando, afirmou o avô, entregando a ela um pedaço de papel embrulhado em plástico. E leve isso consigo. Quando Amal abriu o bilhete, não conseguia entender nada. Mas isso está escrito em língua estrangeira, Jedi. Esse é o endereço do seu tio Malik, escrito no alfabeto que se usa na Europa, o romano. Ele explicou. Era muito diferente do alfabeto árabe que Amal conhecia. A menina se preocupou com o tanto de desconhecido que ela teria pela frente. Ela mal se lembrava do tio Malik, só do seu nariz grande e das suas pernas tortas. Tinham-se visto somente uma vez, quando ele veio à Síria visitar o avô. Mas isso já fazia muitos anos. Capítulo 2. O começo da jornada. Turquia. Tinha chegado a hora de Amal se despedir do avô. Ela queria mais tempo, mas o avô havia decidido que não dava mais para esperar. O conflito havia chegado ao vilarejo deles. A única coisa que importava para o avô era tirar Amal de lá, o mais rápido possível. Na hora da partida, um pouco antes do dia amanhecer, Amal entregou para o avô a caixinha onde guardava suas pequenas flores brancas. Continue guardando elas para mim, Jedi. Não irão passar muitas primaveras até que a gente se encontre de novo. O avô tinha lágrimas nos olhos, mas sacudiu rápido a cabeça e elas não caíram. Eles se abraçaram com força e Amal percebeu que o coração do avô batia bem rápido. Ele também tinha medo. Ele a afastou e entregou a ela uma bolsinha com o pouco dinheiro que tinha para ajudar na jornada. Amal se encheu de coragem e entrou no carro. No banco de trás já se espremiam 4 mulheres e agora ela. No banco da frente, dirigindo, estavam o amigo do avô e, ao lado, seu sobrinho, que era mais velho do que Amal. Todos moradores do vilarejo. Partiram. O rastro de poeira deixado pelo carro logo escondeu o avô, que ficaria ali parado por mais algum tempo antes de caminhar com os ombros curvados de volta para casa. Naquele momento, Amal entendeu que as coisas nunca mais seriam como antes. Apertou o pequeno amuleto nas mãos e fechou os olhos. Ouviu a voz do avô clara e forte, dizendo uma só palavra: coragem. O caminho de carro do vilarejo de Amal, no norte da Síria, até a Turquia, parecia que não iria ter fim. Além do carro em que estava, muitos outros também faziam o mesmo trajeto, cheio de mulheres e crianças. Eram famílias inteiras, centenas de pessoas caminhando na mesma direção, rumo à fronteira para fugir da guerra. O coração de Amal batia cheio de esperança de que tudo daria certo, porque assim planejou o avô. De repente, um veículo quebrou no meio da estrada, ainda no norte da Síria. Ali só havia horizonte e areia por todos os lados. E agora? Seriam eles encontrados por soldados? Ou por rebeldes? Seriam atingidos por bombas? Ou por disparos? Uma das mulheres disse a Amal para não se preocupar, pois logo encontrariam uma solução. Elas permaneceram no banco de trás do carro, vigilantes. O homem que dirigia e seu sobrinho abriram o capô do carro para tentar consertar, mas pareciam não saber o que fazer.
O carro não pegava. Amal não tirava os olhos da estrada. Passado algum tempo, uma caminhonete apareceu e encostou do lado do carro. Os homens conversaram sobre algo que ela não conseguia escutar. Foi só quando o amigo do avô lhes contou que Amal entendeu. As mulheres e ela continuariam a viagem com aquela carona. Elas subiram na caçamba da caminhonete e viram o homem e seu sobrinho ficarem cada vez menores, conforme elas se afastavam em alta velocidade. Amal se sentia grata pela ajuda, e ao perceber esse sentimento dentro do peito, escutou uma palavra forte: solidariedade. Era como se o avô estivesse lembrando ela de que este continuava sendo um importante valor entre os sírios, mesmo em meio ao medo e ao desespero impostos pela guerra. Já estava quase anoitecendo quando chegaram à última cidade da Síria antes da fronteira. O homem deixou Amal e as mulheres e seguiu viagem. Se Amal e suas companheiras tivessem passaporte, o passo seguinte seria mais simples. Elas deveriam se dirigir ao posto de fronteira e sair do país de forma regular. Mas elas não tinham, como era comum acontecer em pequenas aldeias da Síria. Portanto, precisavam tomar o caminho mais arriscado, que era abandonar o país escondidas. Andaram em silêncio por uma trilha durante 2 horas. Foi quando Amal se deu conta de que durante o percurso tinha trocado pouquíssimas palavras com aquelas mulheres. Mesmo assim, sabia que devia seguir viagem com elas, porque juntas poderiam se ajudar. Chegaram então à cerca de metal que separava os 2 países. Lá, um homem as aguardava e foi ele quem as ajudou a passar para o outro lado, cortando um pedaço do alambrado com um grande alicate. Estava tudo combinado, desde o início. Era isso, então? Amal havia conseguido sair da Síria? Quão diferente seria aquele lugar de tudo que ela já conhecia? Estava tão escuro que Amal não sabia o que esperar, mas continuou caminhando mesmo assim. Foi só quando clareou que ela percebeu que tinham chegado a um grande acampamento de refugiados, perto da cidade turca de Gaziantep. As mulheres cantavam em árabe e festejavam terem conseguido chegar ali. Já Amal não entendia tanta alegria. Ela sentia alívio por estar em segurança, isso sim, mas não alegria. As mulheres sírias queriam permanecer na Turquia, como seus outros conterrâneos fugidos da guerra, e aguardar o fim do conflito para então poderem retornar às suas casas. Mas para Amal era diferente. Sua viagem estava apenas começando. As instruções de seu avô eram claras. Ela devia seguir até a Itália, não importando quanto tempo levasse para chegar lá. Os medos, junto com a saudade de casa, faziam o corpo de Amal doer. Ela percebeu que estava faminta. O lanche que o avô tinha colocado na mochila acabou no mesmo dia e ela já não tinha ideia de como arranjaria comida. Saiu caminhando por entre as tendas do acampamento, levando bem apertado na mão o seu amuleto. Amal deu voltas pelo acampamento durante todo o dia, perguntando-se onde iria dormir e como arranjaria comida. Conforme o dia ia chegando ao fim, mais preocupada ela ficava. Estava ficando escuro e frio. Foi quando um menino de olhos amendoados e cabelos muito pretos e lisos, aparentemente um pouco mais velho do que Amal, veio falar com ela. O rosto dele estava queimado pelo sol, mas pelos braços ela percebia que ele tinha a pele bem branca. Ele falou alguma coisa em um idioma que Amal não entendia. "Você é burra ou fala árabe?" perguntou o menino, agora falando na língua que Amal conhecia. "Falo árabe, é claro",
respondeu Amal, ofendida. Meu nome é Ali, disse o menino, olhando Amal dos pés à cabeça. Ele enxergava uma menina muito nova, encolhida e de olhos bem abertos. Os lábios dela estavam ressecados e a pele pálida. Você parece perdida, continuou Ali. Ele conhecia a sensação muito bem. Não fazia muito tempo que ele tinha estado nessa mesma situação, sozinho e com medo. Então perguntou: Tá com fome? Se quiser, pode jantar com a gente. Amal não sabia o que responder. Estava morrendo de fome, mas ela não conhecia o menino e nem tinha gostado muito dele. Quem seria o agente a quem ele se referia? Sinceramente, a vontade dela era recusar e ir embora. Mas que outra alternativa ela tinha? Agradeceu o convite de Ali e disse que estava mesmo faminta. Chegando à tenda em que ele vivia, conheceu a família com quem o menino morava. Eles não são meus pais, explicou Ali. Mas quando me viram viajando sozinho, me acolheram como se eu fosse filho deles. Ali explicou para Amal que, assim como ele, a família que o tinha recebido era de uma minoria do Afeganistão, chamada Hazara, perseguida na guerra. O Afeganistão fica muito longe. Nós caminhamos durante meses para chegar até a Turquia. Não tínhamos dinheiro para viajar de outro jeito, contou o menino. Por causa do conflito, emendou um dos companheiros de viagem de Ali, um homem de seus 40 anos. Perdemos tudo o que tínhamos lá no nosso país. Então vocês também estão fugindo da guerra, como eu, constatou Amal. Eu, na verdade, estou indo conseguir ajuda para o meu irmão, que está muito doente. Por causa da guerra, falta de tudo lá no Afeganistão. Principalmente remédios e hospitais, disse Ali. Vou para a Alemanha, onde há médicos que sabem tratar essa doença que ele tem no sangue. Quando chegar lá, vou convencê-los a buscar e cuidar do meu irmão, porque eles vão entender o quanto é grave, explicou o menino. Ele carregava consigo os exames médicos do irmão embrulhados em um plástico e bem colados ao corpo, na parte de dentro do casaco, do mesmo jeito que Amal carregava o endereço do tio Malik. Eu não sabia que havia crianças de outros lugares viajando sozinhas. Achei que era algo que estava acontecendo apenas na Síria. Não imaginei que havia outras guerras tão terríveis quanto a que está acontecendo lá, disse Amal, enquanto comia apressada a sopa de lentilha. A comida ainda estava muito quente, mas ela tinha muita fome. Há milhares e milhares de outras crianças. Aqui, no acampamento mesmo, há muitas. Algumas são até menores que nós dois, Ali contou. Amal se lembrou de ter mesmo visto muitas crianças enquanto caminhava por entre as tendas. Sentiu uma pontada diferente no estômago. Não era mais fome. Era tristeza. O menino percebeu a mudança no rosto de Amal e tentou desviar o assunto. Então perguntou a ela: qual é a coisa que você mais gosta no mundo? Amal se distraiu dos seus pensamentos tristes e se lembrou de casa. Ah, meu avô, suas histórias, os jasmins. Ali não estava se saindo muito bem em sua tentativa de deixar Amal mais contente. Ele resolveu então contar histórias sobre o Afeganistão. Falou sobre as coisas que mais gostava, pipas e romãs. Andando de um lado para o outro, mostrava para Amal como tinha empinado sua pipa em uma competição. Depois, contou do dia em que brincou com os amigos de chutar a romã como se fosse uma bola. Por causa de um chute forte de Ali, a fruta vermelha explodiu e espalhou sementes por todos os lados. Amal riu pela primeira vez desde que tinha saído de casa. A família postiça de Ali ofereceu seu teto para Amal passar a noite. De barriga cheia e distraída com as histórias de Ali,
Amal adormeceu encolhida. Eram 7 pessoas dividindo uma tenda. No dia seguinte de manhã, acordou com o cheiro do chá e do pão quente. Bom dia, Amal! Venha se juntar a nós. Ela se sentia grata. Conversou, riu e se deliciou com a comida recém-preparada. Um pedaço de pão e de um queijo que parecia o labiné que Amal comia em casa. Enquanto ela se preparava para partir, Alice se aproximou. Sabe, Amal, eu acho que não teria sobrevivido se não fosse por essa família. Aprendi que tão importante quanto ajudar os outros é aceitar ajuda. Espero que encontre todo o auxílio que precisar pelo seu caminho e que o saiba aceitar. Amal sorriu. Era Ali quem lhe dava o conselho, mas bem que podia ter sido o avô a dizer aquelas sábias palavras. Abraçou Ali e agradeceu a toda a família, de coração, pela acolhida e pelo aprendizado. E então se despediu. Desejou ter trazido consigo jasmins para deixar de presente, mas na sua pequena mochila havia apenas 2 mudas de roupa e uma toalha. Caminhando e pegando carona pela estrada, junto com outros milhares de sírios que fugiam da guerra a pé. Foi assim que Amal chegou, depois de alguns dias, à região de Esmirna. Pelo caminho, as pessoas se ajudavam, dividindo a pouca comida que tinham ou carregando aqueles que estavam doentes ou cansados demais. Iam todos em direção ao mar, porque tinham o mesmo objetivo: pegar um barco com destino à Grécia. Ah, Amal iria ver o mar pela primeira vez. Era o que ela mais queria, conhecer o mar que seu avô tanto amava e que era o coração de muitas histórias que ela ouvia desde pequena. Quando avistou a água lá longe e a cidade mais além, correu o mais rápido que pôde. Chegando à praia, caiu de joelhos na areia boquiaberta. Quanta beleza pode caber em um lugar só? Ela se perguntava, enquanto admirava as ondas, o vento, as gaivotas, os barcos que passavam longe. O barulho do mar era bonito como o silêncio. Levava os pensamentos de Amal de volta para casa e para o avô. Aos poucos, andando pela areia, ela reparou nos vários pequenos objetos coloridos que havia pelo chão. Abaixou-se e, surpresa, notou que se pareciam com seu amuleto. Não era uma pedra, afinal. Era uma daquelas cascas duras que protegem os moluscos que ela havia visto nos livros. Como se chamavam mesmo? Conchas! Seu avô tinha lhe dado uma concha. Uma concha para protegê-la e para indicar o caminho do mar. Uma concha! Amal gritou, rindo. Jedi, cheguei! E o mar é ainda mais bonito do que eu podia imaginar. Gritou a plenos pulmões, entre risadas e lágrimas. O mar era azul, cristalino e calmo. Em nada parecia com o mar perigoso das aventuras de Simbá ou dos pesadelos da menina. Amal largou o casaco e os tênis na areia e foi logo colocar os pés na água. Era tão fria. Sentiu o gosto. Que salgada! Amal fechou os olhos, respirou fundo e se jogou no mar de roupa e tudo. Foi um dos momentos mais deliciosos da sua vida. Amal viu peixes, recolheu conchas, brincou na areia. Ficou o dia todo na praia e só percebeu que o tempo tinha passado quando o sol começou a se pôr. Era a primeira vez, desde o início da viagem, que tinha se esquecido de tudo e simplesmente brincado,
como uma criança. Capítulo 3. A travessia. Grécia. Da praia, a mal podia ver a cidade de Esmirna, que olhava para o mar e o porto. Seguiu para onde estavam os barcos e lá encontrou um grupo que também planejava atravessar para a Grécia. Havia tanta gente fugindo da guerra por aquela rota que encontrar outras pessoas na mesma situação que a dela não era difícil. Amal pediu para se juntar a elas e se informou sobre as condições da viagem. Pegariam um barco clandestino porque não tinham nem dinheiro e nem visto para entrar na Europa com um meio de transporte regular. Para pagar por aquela travessia, Amal usaria todo o dinheiro que o avô tinha dado a ela. Era tudo muito arriscado. Mesmo assim, partiriam no dia seguinte. Amal passou a noite sob uma grande ponte, junto com as outras pessoas que aguardavam o barco. Uma delas era Laila, uma menina da sua idade que também viajava sozinha. Laila tinha a pele e os olhos tão escuros quanto os cabelos, que ficavam escondidos, quase que por completo, embaixo de um véu cor-de-rosa. Amal se apresentou e perguntou de onde ela vinha. Somália, na África. E você? Amal contou a ela sobre sua partida da Síria e a jornada até a Turquia. Mas ela queria mesmo era saber mais sobre a Somália. É um país muito distante daqui, onde há camelos, guerreiros e até piratas, disse Laila. Amal percebeu que ela também gostava de contar histórias. Piratas? Como os dos livros? Não, os de lá são muito piores. Eles existem por causa da guerra e das situações difíceis que ela causa. Destruiu-se tudo lá no meu país. Minha família perdeu até a casa onde morávamos. Tivemos de viver um tempo na rua, mas por sorte, uns parentes nos acolheram. Até então, dava para levar. Mas foi quando tentaram me casar com um homem de 60 anos. Aí eu fugi. Que horror! Por que fariam isso? Perguntou Amal. Também achei um horror. Mas lá, o casamento de meninas com homens muito mais velhos é comum. Os adultos acham que é uma boa ideia. Dizem que o casamento ajuda a nos proteger. Mas por que eles pensam assim? Amal queria entender como casar crianças poderia ser bom. Bem, eles acham que o casamento é um jeito de dar um novo lar para as meninas. E a verdade é que acaba impedindo que muitas passem fome. Mas eu não queria isso para mim. Ah, não! Meu sonho é estudar. Amal simpatizou com Laila logo de cara. Ela tinha tantas histórias para contar. Amal ouvia tudo impressionada. Laila já estava viajando havia meses. Tinha atravessado desertos e visto pirâmides, e até os derviches, que são os homens que rezam dançando e girando como peões para se aproximar de Deus. Um espetáculo impressionante, pelo jeito que Laila contava. Como é grande o mundo! Tem tantas coisas diferentes que eu nunca tinha nem imaginado! Exclamava Amal. Para onde você está indo?
Laila contou que planejava chegar à Suécia, onde uma tia sua vivia. Sabe onde fica? É lá no norte da Europa. Dizem que faz muito frio, mas eu não me importo. Lá, a minha tia vai me deixar estudar. Elas passaram a noite conversando sobre suas aventuras e a Mal ficou muito grata por isso. Acabou se distraindo. Por momentos, não pensou nos perigos daquela travessia e nem no que encontraria lá, do outro lado do mar. Na hora de embarcar, a Mal surpreendeu-se com o tamanho do barco, que na verdade nem barco era, e sim um bote de borracha, e a quantidade de gente que precisaria caber nele. Cerca de 100 pessoas lotariam a embarcação precária. Famílias inteiras, com mulheres grávidas e crianças. Sequer havia colete salva-vidas para todos, apenas para os pequenos. Apesar do preço da travessia ser tão alto, o barco era muito precário. A Mal teve tanto medo e se perguntou se deveria mesmo seguir viagem. Será que era isso que o avô tinha em mente? A Mal olhou ao redor e percebeu que os demais integrantes, Laila inclusive, não pareciam ter dúvidas quanto a embarcar. Pelo contrário, brigavam para subir no barco primeiro e escolher um lugar para sentar. Tentar a sorte na Europa era melhor do que ficar, fosse qual fosse o risco que estavam correndo. E os barqueiros se aproveitavam desse desespero das pessoas para lucrar. A Mal conseguiu se sentar perto de Laila, mas mal podia se mexer. O barco partiu no final da tarde. Então um enorme silêncio substituiu a agitação do embarque. Deviam estar todos tão apreensivos quanto a Mal. Não demorou muito para que só se visse mar e mais mar, por todos os lados. Conforme foi escurecendo, a ansiedade de Amal diminuía. Ela teve a sensação de estar dentro de uma daquelas garrafas que são jogadas ao mar e ficam flutuando por dias e noites sem rumo certo. Ao seu lado, Laila rezava baixinho, com medo do escuro e das tempestades, porque assim como Amal, ela não nadava muito bem. Mas o tempo continuava bom e as ondas e os ventos não estavam muito fortes. Engraçado. Amal começou a achar bonito o escuro do mar, porque era como se a luz da lua e das estrelas brilhassem mais. Não havia como não pensar no avô e nas histórias das viagens que ele havia feito como marujo. Teria ele visto um mar assim? Ou uma lua como aquela? Tais pensamentos deixavam Amal contente, porque era como se ela, agora, partilhasse aventuras com o avô. Dava para escutar um bebê chorando. Algumas pessoas tinham conseguido dormir sentadas, mas Amal, por mais cansada que estivesse da viagem, não conseguia. Ela ficou relembrando os tantos dias de caminhada, de caronas, chuva, frio, fome. Depois de horas no mar, Amal viu no horizonte uma luz que acendia e apagava. Seria coisa da sua imaginação? Perguntou para o homem que pilotava o barco e ele lhe explicou que era um farol, um sinal para ajudar os barcos a encontrarem terra firme. Significa que estamos quase chegando. Amal não podia acreditar. Que alegria e que alívio ela sentia. Mesmo assim, a menina tremia um pouco, de frio e de nervoso. Parecia, ao mesmo tempo, tão longe e tão perto do farol. Ela passou as horas seguintes vendo a luz crescer no horizonte. Terra!
Terra à vista! A frase se repetia na cabeça de Amal sem parar. Ela só queria pisar em terra firme, chegar à Grécia, finalmente. Foi quando aconteceu a explosão. O estrondo foi muito forte. Para Amal, o barulho ensurdecedor parecia ter saído debaixo do barco. Seria uma baleia? Um tubarão? Um monstro ainda mais assustador? Ela ficou apavorada quando viu que o fundo do bote precário não tinha aguentado o peso de tanta gente e havia rompido. A água entrava por todos os lados. Laila tinha despertado assustada e agora gritava. Ao redor, as pessoas se desesperaram e tentavam se agarrar a alguma coisa para não afundarem. Só as crianças, como Amal e Laila, vestiam coletes salva-vidas e quase ninguém sabia nadar. Logo não havia mais bote e Amal se debatia em meio às ondas que, de tempos em tempos, abafavam os gritos e os choros. Procurou Laila à sua volta, nadando por entre as pessoas, mas não a encontrou. Precisou se afastar um pouco da multidão para que não tentassem se segurar a ela em meio ao desespero. Estava escuro. A água estava gelada. Era difícil respirar. Sinto muito, Jedi, pensou Amal, sofrendo ainda mais de pensar na tristeza que sentiria o avô se soubesse o que estava acontecendo com ela. Fechou os olhos para se lembrar bem do rosto dele. De olhos fechados, era como se o barulho estivesse diminuindo aos poucos, se distanciando. Na sua cabeça, o avô lhe dizia algo que ela não conseguia escutar. O que é, Jedi? Fale mais alto. Amizade, Amal. Amizade. Que coisa estranha para se dizer em um momento desses, pensou Amal. Ela tinha desistido de nadar e tentar se manter acima das ondas. Não podia mais se mexer. Seus braços estavam cansados e tinha cãibra nas pernas. Que frio, pensava Amal. Quando, de repente, Amal abriu os olhos de novo, ela ainda estava no mar e as pessoas continuavam gritando. Ela percebeu que havia desmaiado e não fazia ideia de quanto tempo tinha ficado assim. Agora um barco se aproximava e apontava um farolete. Laila a abraçava por trás e a ajudava a manter a cabeça para fora da água. Alguém gritava alguma coisa por um alto-falante. Em seu ouvido, Laila se esforçava para dizer bem alto: Eles vieram nos socorrer! Estamos salvas! Aguente firme, Amal! Amal desmaiou novamente, de medo, de fome, de mar. Quando deu por si de novo, já estava deitada na areia. À sua volta, havia 2 pessoas vestidas de branco, olhando para ela. Seriam anjos? Assim que Amal conseguiu se sentar e dizer que estava bem, eles se apressaram a acudir outra pessoa. Muitas pessoas precisavam de ajuda na praia. Laila foi até Amal e a abraçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Fomos resgatadas, Habibit! Vamos viver, querida! Quando Amal desmaiou no mar, Laila salvou a vida dela. O bote estava perto da praia quando a explosão aconteceu. Foi a sorte! As equipes de resgate conseguiram chegar logo ao barco. Eles me ouviram gritar e nos salvaram, contou Laila, sem nem respirar para falar. Depois dos primeiros socorros na areia, as meninas foram levadas para um hospital na ilha grega de Lesbos. Já em terra firme, elas se faziam companhia e eram como se conhecessem há muito tempo. Estou viva graças a você, Laila. Nunca me esquecerei disso. A amizade, Amal, é isso. É um dos sentimentos mais bonitos do mundo. Não nasce com a gente, como acontece com o amor pela família. Somos nós que escolhemos nossos amigos. Tenho certeza de que você faria a mesma coisa por mim. Elas se abraçaram e choraram juntas. Quanta sorte eu tive! Apesar de tudo, a vida tem sido muito generosa comigo.
Amal falava para si mesma. Ela sabia que tantas outras pessoas não tinham conseguido atravessar o mar. Ela adormeceu naquela noite, sentindo saudade do avô, mas feliz de estar quentinha e segura no hospital. Ela queria acreditar que a parte mais perigosa da sua aventura já tinha passado. Capítulo 4. Itália. Amal foi liberada do hospital em poucos dias e levada para um campo de refugiados da região, onde havia muitas crianças. Lá, todos viviam em tendas e contavam com a ajuda de organizações humanitárias que distribuíam alimentos e itens básicos de sobrevivência. As crianças desacompanhadas dormiam em tendas separadas, que ficavam em uma área protegida do campo. Laila havia chegado lá antes e veio receber a amiga. Ela estava feliz porque tinha conseguido telefonar para a tia, na Suécia, para dar notícias. Agora é uma questão de tempo para eu ir me encontrar com ela, disse Laila. Amal ficou feliz pela amiga, mas se entristeceu ao lembrar que não podia falar com o avô tão facilmente assim. Ele não tinha nem telefone. Ela poderia enviar uma carta pelo correio, mas levaria meses para chegar à Síria. Se chegasse. Sua única esperança de falar com ele de novo era por meio de seu tio, quando chegasse à Itália. Ele daria um jeito. No dia seguinte à sua chegada, Amal foi chamada para conversar com as autoridades gregas que cuidavam do campo. Eles queriam entrevistá-la e, para isso, uma jovem intérprete síria traduzia a conversa. Ela era muito simpática e Amal se sentiu aliviada por poder falar com alguém que conhecia o seu país. Já os homens do governo grego, de terno e gravata, permaneciam muito sérios, tomando nota de tudo. No final, explicaram a Amal que ela deveria ficar na Grécia enquanto faziam seus documentos. Amal explicou que não podia, que as instruções do avô eram de que ela seguisse para a Itália, mas eles disseram que, infelizmente, não poderiam fazer nada, que ela só estaria liberada para ir para outro país da Europa quando saíssem seus documentos de refugiada. Eles repetiram, como que para reforçar, ela seria reconhecidamente uma refugiada. Pelo sorriso no rosto dos homens, aquela parecia ser uma boa notícia, mas ela não entendia bem o seu significado. Significa que agora está protegida, Amal. Você não pode ser enviada de volta à Síria contra a sua vontade, enquanto houver guerra lá. E vai receber documentos para viver aqui, a salvo, explicou Sara, a intérprete. Depois da entrevista com as autoridades, Amal e Sara caminharam e conversaram por horas. Parecia que se conheciam há muito tempo. Sara tinha uma voz muito calma e olhos grandes e verdes. Não devia ter mais do que 30 anos. Eu também fugi da guerra na Síria, contou. Perdi meu pai em um bombardeio. E eu e minha mãe decidimos vir para cá com meus 2 irmãos menores. Nós vivemos aqui no campo e eu trabalho para conseguir algum sustento para nós. Ela mostrou a Amal uma tenda onde uma família preparava e vendia harat. Amal reconheceu imediatamente o perfume de açúcar queimado que ela amava tanto. Sara comprou o doce e repartiu com Amal. Sara, eu nem sabia que os refugiados tinham documentos e tal. E menos ainda que havia tantas pessoas nessa situação. Pois é um direito estabelecido há muito, muito tempo e que ninguém pode tirar de você, disse Sara. Na Síria, Sara era advogada.
Amal achou que devia sentir-se aliviada, por afinal existir um lugar onde ela seria protegida e estaria a salvo da guerra e dos perigos. Mas não era bem assim. Ela sabia que sua jornada ainda não tinha terminado. Mesmo quando Amal e Laila já estavam acomodadas no campo, sempre que possível, Sara ia até elas para conversar e saber como estavam. Amal gostava da presença da intérprete. Sara se preocupava muito com as meninas, que mesmo tão novas, estavam sozinhas no mundo. Sara sabia que era cada vez mais comum crianças chegarem sozinhas ao campo, mas não conseguia se acostumar a essa realidade. Um dia, chegou ao campo uma jornalista que queria entrevistar crianças que viajaram sozinhas em busca de refúgio, para escrever sobre as inacreditáveis aventuras pelas quais elas tinham passado, e assim alertar o mundo sobre as tristes histórias geradas pela crise migratória atual e pelas guerras. Sara, então, apresentou Amal a ela. Essa jovem é muito corajosa e tem uma história e tanto para contar, disse Sara. Era fácil reconhecer os jornalistas dentro do acampamento. Eles usavam coletes azuis marinhos com o escrito press, que significa imprensa em inglês. E eram quase sempre seguidos por muitas crianças curiosas. Eles vinham dos mais diversos lugares do mundo, assim como os voluntários que prestavam assistência aos refugiados. E isso impressionou Amal. É porque a situação dos refugiados é muito séria e preocupa muita gente, no mundo inteiro, explicou a jornalista, que era brasileira, quando Amal perguntou o que a tinha trazido até ali. Então a jornalista encheu Amal de perguntas. Queria saber sobre sua vida na Síria, sobre quem a tinha ajudado a fugir, sobre seus planos para o futuro. A menina contou que só estava esperando seus documentos ficarem prontos para poder seguir viagem até a Itália. Ela também contou sobre seu tio Malik e sobre as recomendações do avô. Que bom, Amal! É uma pena que a fila de espera desses documentos seja tão longa, não é? Imagino que seja muito difícil esperar tantos meses, ainda mais para uma menina sozinha. É, disse Amal, desanimada, enquanto pensava. Meses? Não tinha passado por sua cabeça que teria de esperar tanto tempo. Achava que receberia seus documentos a qualquer momento. Amal se despediu dela ainda mais preocupada. E se os meses virassem anos? Amal não podia esperar todo esse tempo. Tinha de continuar a viagem até a Itália e encontrar seu tio. Ela precisava dar um jeito. Estava decidido. Nos dias que se seguiram, Amal passou a maior parte do tempo pensando no que fazer para chegar à Itália. Ficava lembrando do avô, enquanto segurava bem forte o seu amuleto, querendo escutar uma nova palavra que desse a ela uma ideia, uma solução. Mas nada, nenhum sinal. Triste e desanimada, certo dia Amal parou para observar alguns meninos brincando com uma bola improvisada que parecia um pano velho enrolado com vários sacos plásticos. A bola não quicava muito, mas fazia a alegria da garotada. E ela achou isso engraçado. Alguns meninos chutavam a bola para um lado do terreno e outros para o outro. Era um jogo de futebol. Amal percebeu que havia um menino que era muito melhor do que os outros. Era o que mais corria e o que mais acertava. Ele era bem magro e ágil. Enquanto ela assistia, de repente, a bola saiu de campo e foi parar em seus pés. Não pensou duas vezes. Mirou e chutou forte a bola na direção do garoto.
Todos os meninos ficaram impressionados. A Mal não conhecia muito bem as regras do jogo, mas chutar uma bola ela sabia sim, porque brincava muito com o avô de fazer malabarismos com laranjas, usando as mãos e os pés. Animados, os meninos fizeram sinal para que ela entrasse na brincadeira. Quando a Mal viu, lá estava ela chutando a bola no meio das latas e gritando "Gol!" como os outros. Quando acabou o jogo, o craque da turma veio conversar com a Mal. Ele se apresentou, chamava Samba, e contou a ela que futebol era uma das coisas que ele mais gostava na vida. Foi meu pai que me ensinou a jogar. Ele também era muito bom no jogo. Tanto que o sonho dele era ir para o Brasil e se tornar um jogador famoso. Lá, ele me disse, todo mundo gosta de futebol e de samba. Foi por isso que ele me deu esse nome, que é comum no Senegal, mas no Brasil significa esse tipo de música. Contou o Samba e depois acrescentou: meu pai morreu faz tempo, sem nunca ter conhecido o Brasil, mas eu vou, um dia, e vou ser um jogador famoso, entre os melhores. Samba falava árabe com um pouco de dificuldade. Tinha aprendido durante o tempo que viveu na Líbia. Brasil, é? Era a segunda vez, em poucos dias, que ela ouvia falar desse país tão longínquo. A Mal falou para Samba sobre sua conversa com a jornalista brasileira que entrevistava crianças refugiadas. Você também está sozinho, Samba? Ele contou que havia alguns meses que tinha ido embora da pequena vila de pescadores onde nasceu, no Senegal. Partiu por causa da pobreza em seu país, mesmo motivo de tantos outros senegaleses. Depois que meus pais morreram, não tinha por que ficar. Eu passava fome. Por isso, vim para a Europa, porque um amigo da minha família prometeu que me ajudará a fazer uma vida para mim. Não tive muita saída. Mas quando juntar o meu dinheiro, é para o Brasil que eu vou. Senegal fica bem longe daqui, não é? Quis saber a Mal. Sim, foi uma longa viagem. Primeiro, cruzei o deserto até a Líbia. E lá fiquei por quase 2 meses. Mas não por vontade própria. Não vi a hora de sair de lá. Aquele lugar é muito perigoso. Mas essa é uma longa história. Assim que pude, peguei um barco rumo à Itália, que é onde vive o tal amigo que vai me ajudar. Mas não consegui chegar lá e ainda quase morri. Viemos parar na Grécia porque o nosso barco teve problemas e ficamos à deriva durante dias, sem comida, sem nada, explicou o menino. A Mal não podia acreditar em como tinha sido difícil a vida de Samba até então. Como ele podia ser tão sorridente mesmo assim? Ela poderia ficar horas ouvindo suas histórias. Tinha tantas perguntas a lhe fazer. Quando cheguei aqui no campo, ninguém falava comigo. Demorei para entender que é porque sou negro. Não há muitos negros na Grécia, ou pelo menos não nesse lugar. Mas como sou bom no futebol, as pessoas daqui acabaram se esquecendo um pouco de que sou diferente delas. Continuou o Samba. Tolerância. De repente, e muito claramente, a Mal se lembrou dessa palavra, como se a estivesse ouvindo pela voz do avô. Foi ele que um dia lhe ensinou que tolerância significava respeito por aqueles que são diferentes de nós. A conversa estava tão boa que a Mal nem tinha se dado conta de que seu joelho sangrava. Ela tinha caído durante o jogo, mas estava se divertindo tanto que nem percebeu o machucado que tinha feito. Samba viu o sangue e disse para ela, tentando fazer com que ela ficasse menos impressionada: não se assuste, já vai passar. É só lavar e colocar um esparadrapo. Olha que interessante. Somos todos vermelhos por dentro, não somos?
Quando Amal contou a Samba que precisava arranjar uma maneira de chegar à Itália e encontrar o seu tio Malik, o menino perguntou qual era o endereço dele. Ela então mostrou o papel que carregava consigo e Samba deu um sorriso ainda mais largo do que de costume. Amal, eu tô indo amanhã mesmo para a Itália, onde mora aquele amigo da minha família. Consegui um lugar num navio que parte para Sicília antes mesmo do sol nascer. De lá, sigo para Roma. Sicília é onde mora o meu tio. Sim, respondeu Samba animado. Você pode vir comigo. Samba não podia ter dito palavras mais lindas, pensou Amal. Ela não podia acreditar naquela coincidência. Era tanta sorte. Por outro lado, entrar em um barco de novo para cruzar o oceano? De onde ela tiraria coragem? E o dinheiro para pagar pela travessia? Calma, vamos em um navio de carga enorme. Um navio regular. Nada desses botes superlotados. Nós é que iremos, digamos, clandestinamente, disse Samba, e então contou que um amigo havia lhe dado todas as dicas sobre como entrar e passar desapercebido na embarcação. Parecia loucura, mas Amal sentiu que era a coisa certa a fazer. Ela agradeceu ao novo amigo e disse que sim, ela iria. Era a chance dela. Combinaram de se encontrar naquele mesmo lugar ao entardecer. Amal correu para se despedir de Laila. Elas deram um abraço rápido, por causa da pressa, mas bem apertado. Depois, Amal foi até Sara. Tem certeza, Amal? É muito arriscado. Além disso, você só precisa esperar seus documentos para poder viajar de forma regular, disse Sara, insegura. Eu preciso ir. Tenho que encontrar meu tio. Não quero ficar aqui para sempre. Não sabemos nem quando esses documentos vão ficar prontos. Sara entendeu e, apesar de não concordar totalmente com a viagem, deu a ela sanduíches para levar. Amal colocou a comida em um saco, junto com algumas peças de roupa que haviam doado para ela, e partiu. Deixou o campo de refugiados sem sequer olhar para trás. Quando anoiteceu, Samba e Amal logo subiram no enorme navio cargueiro que os levaria para longe de lá. Era um navio vermelho e azul, com quase 70 metros de comprimento, carregado com grandes containers. Precisamos nos esconder agora. Aquele meu amigo, que trabalha aqui no porto, me disse que precisamos entrar enquanto eles estão carregando o navio. Vamos ficar entre os containers, assim ninguém vai nos ver, explicou Samba. O amigo de Samba tinha falado que durante a viagem, cerca de 10 marinheiros cuidariam da manutenção e do maquinário, e por isso eles teriam de se esconder muito bem para não serem encontrados. Mas de noite, apenas um dos marinheiros iria fazer guarda no deck externo, tornando mais fácil para Amal e Samba circularem, se precisassem. Foram 5 dias de viagem. Enquanto o sol não se punha, passavam um dia escondidos entre os containers, conversando baixinho. Amal contou para Samba tudo sobre sua jornada até ali e as pessoas interessantes que tinha conhecido. Ali, Laila, Sara. Falou ainda sobre como sentia falta do avô. Samba, por sua vez, enfim relatou o momento mais difícil da sua vida, que ele não gostava de contar para ninguém, ter sido capturado na Líbia e escapado por pouco de virar escravo. Escravo? Como assim? Amal quis saber, impressionadíssima. Atualmente, a Líbia está um lugar extremamente perigoso para nós, migrantes. Começou a explicar. Existe muita violência desde que explodiu a guerra lá, uns anos atrás. Amal não conseguia nem responder. Só olhava assustada enquanto o menino contava. Uns grupos armados tomaram controle do país e ganham dinheiro explorando quem passa por ali. Eles aprisionam as pessoas em lugares no meio do nada, sem água e sem comida. Às vezes, as pessoas são vendidas como se a escravidão ainda fosse permitida.
Assim como as histórias de Laila, o que Samba narrava parecia ter saído de um dos livros do avô. Só que muito mais triste. Quando Samba terminou de contar sobre sua passagem pela Líbia, eles ficaram um tempão em silêncio. Sentiam tristeza quando lembravam das dificuldades. E tinham medo também, por não saber o que os aguardava lá na Itália. Ao perceberem que já tinha escurecido, resolveram dar uma volta para espantar o baixo astral. A lua estava tão grande que sua luz se refletia nas ondas e fazia o mar inteiro brilhar. Apesar dos seus perigos, que coisa linda é o mar, pensou Amal. Antes mesmo de o navio atracar no porto italiano, os dois já estavam ansiosos e preparados para fugir. Sabiam que tinham que ser rápidos, porque se fossem pegos, tudo estaria perdido. Eles tinham um combinado. Se alguém perceber a sua presença, corra mais do que nunca. E logo que chegaram à proa do navio, foram vistos por um marinheiro. — Ei, vocês dois! O que estão fazendo aí? Gritou ele. Amal e Samba correram loucamente. Correram tanto que, quando deram por si, estavam perdidos no meio daquela cidade desconhecida. Era Catânia, com seus belos prédios tão antigos e suas calçadas pretas. Quando finalmente pararam para recuperar o fôlego, Samba e Amal ficaram impressionados com a beleza daquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, se assustaram com todo o barulho e a bagunça. Como tinha gente na rua! Havia pessoas dos mais diferentes tipos físicos e que usavam todo tipo de vestimentas. Parecia que ali havia gente vinda de todos os cantos do mundo. E tal mistura deixou Amal e Samba confusos. Eles não sabiam se estavam mais assustados ou esfomeados. Samba resolveu que precisavam dar um jeito de conseguir comida. Entrou em uma padaria e, sem saber falar italiano, olhou nos olhos do padeiro e apontou o pão, e depois a barriga, para mostrar que tinha fome, muita fome. Não tinha ideia de como o homem reagiria. O dono do lugar olhou Samba e Amal de cima a baixo. — Prepare-se para correr, Amal. Ele pode querer nos chutar daqui, disse Samba, sem desviar o olhar do homem. Ele já tinha passado por cada situação durante a sua viagem, que agora estava sempre preparado para as mais diferentes reações. — Aspetta! Disse o padeiro, fazendo um gesto com a mão para que eles esperassem. Em poucos minutos, ele ofereceu a eles não só o pão, mas sanduíches caprichosamente recheados. — Panini! Falou o generoso homem de sorriso amigável. Era assim que se chamava aquela gostosura. A refeição serviu como uma deliciosa comemoração do sucesso daquela parte da viagem e também como um marco de esperança e alegria para a despedida que eles não poderiam mais adiar. — Agora eu sigo o meu caminho, Amal, disse Samba, um pouco mais cedo do que a menina esperava. — Cuide-se, minha amiga. Você já está tão perto do seu destino. Seja feliz, continuou o menino com um sorriso. Ele ainda tentaria pegar um ônibus para Roma naquela noite. Nem que demore anos. Um dia eu chego ao meu destino, Amal. A liberdade é a coisa mais importante do mundo. Ela é maior do que qualquer fronteira. Quando Samba foi embora, Amal finalmente percebeu que tinha chegado ao destino que o avô tanto tinha desejado para ela. Agora ela precisava só encontrar a casa do tio Malik, o que não deveria ser tão difícil assim para uma menina que já tinha conseguido chegar até ali, sã e salva. De dentro do saco plástico que tinha carregado durante toda a viagem, tirou o endereço do tio. Via Reitano, 37, primeiro andar. Catânia, Sicília, Itália. Ela então escolheu uma direção e foi andando. Pelo caminho, pediu orientações para estranhos que passavam. Como não falava italiano, mostrava o papel que o avô tinha escrito e as pessoas respondiam com gestos.
até que ela chegou. E quando Amal se viu bem em frente ao endereço do tio, hesitou. Seu coração estava tão acelerado. Ela sentia tantas coisas ao mesmo tempo. E se ele não estiver mais aqui? Amal se perguntava. E se ele estiver, mas não quiser que eu fique? O que eu vou fazer? Amal tinha muito medo. Era como se ela estivesse sentindo todo o medo que havia passado durante a viagem de uma só vez. Parou e sentou na calçada para pensar. Ela precisava encontrar o seu tio não só por ela, mas pelo avô. Ele era a única pessoa que poderia ajudá-la a realizar o grande sonho que ela tinha carregado no coração, em silêncio, durante toda a viagem. Trazer o avô para viver com ela na Europa, em segurança. Ele havia salvado a vida de Amal com sua coragem e agora era a vez dela de fazer algo por ele. Amal tocou a campainha. Ela ouviu alguém falando em italiano ao interfone, mas ficou muda, sem saber o que responder. E aí viu a cabeça do tio para fora da janela. Amal? Ele perguntou, incrédulo. E ao perceber que era mesmo sua sobrinha, gritou de novo e de novo. Amal! Amal! Você chegou! Você conseguiu! Amal ouviu descer correndo as escadas. Ele tinha um sorriso enorme no rosto. Levantou-a nos braços e a abraçou tão apertado. Ele tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Que bom ver você, minha sobrinha. Há meses procurava notícias suas por todos os cantos. Entre, entre. A minha casa é a sua casa. Eu a estava esperando há tanto tempo. É o momento de sermos felizes de novo, Amal. Amal olhava para o tio sem conseguir falar. Ela estava feliz. É claro que estava. Mas tão triste ao mesmo tempo. Malik leu nos olhos da sobrinha a tristeza que ela tentava disfarçar e disse: Nós vamos dar um jeito de buscar o seu avô, Amal. E Amal o abraçou bem forte. Paz. Amal ouviu seu avô dizendo no silêncio do seu peito: Salam, Habibit, salam. A paz era a coisa mais bonita do mundo. Ela se lembrava agora.